Muita gente acredita que o sacrifício de Jesus foi o plano B de Deus. Mas nesse vídeo hoje eu quero te contar que isso não foi o plano B. Deus já tinha controle, o plano já estava pronto. Ele sabia que o sangue derramado ou derramar o sangue seria necessário. É isso que nós vamos compartilhar em mais um dos nossos devocionais, estudando verso por verso a Epístola de 1 a Pedro. Estamos hoje no dia 17, ou na live 17, no vídeo 17 desse estudo. Então, você já chega aqui, já chega dando like, isso ajuda muito esse canal que está começando agora. Estamos estudando as escrituras, mergulhando profundamente e hoje eu creio que vai ser poderoso. Tem edificado muito a minha vida o estudo de hoje. Nós vamos fazer hoje a conexão hoje. Nós vamos ler, já pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler 1 Pedro, estamos ainda no capítulo 1. Vamos ler hoje do versículo 14 até o versículo 20. Vamos chegar no versículo 20. E quero fazer um paralelo hoje com o que o apóstolo Pedro fala nesses versículos com o apóstolo Paulo e com Gênesis. Gênesis, lá quando Adão pecou e Deus cobriu o pecado do homem com a pele de um animal. Então vou fazer essa conexão, vai edificar muito a sua vida, então já deixe seu like, compartilha com alguém que é especial para você e precisa ouvir essa palavra. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, nós estamos em busca aí de multiplicar os nossos seguidores para que a gente possa fazer as nossas lives ao vivo. Então compartilha aí. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, vamos compartilhar. Vamos compartilhar, quero colocar aqui, ler o texto com você, 1 Pedro 1, versículo, a partir do versículo 14. Vamos lá. Na tela do meu computador, olha o que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as corrupçências que antes havia em vossa ignorância. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém. Olha só, como filhos obedientes, não vos conformados com a corruptência. Leonardo, primeira coisa, calmamente, nós estamos estudando aqui. O que é corruptência? Concupiscência, na verdade, são desejos intensos, excessivos ou desregrados por prazeres sensuais, materiais ou carnais, frequentemente associados à cobiça e à ganância. Então o apóstolo Pedro ele está dizendo aqui, não vos conformando. Você não pode estar conformado com uma vida com concupiscência, uma vida com desejos intensos, excessivos, por prazer, prazer sexual. Então aquela pessoa que a todo tempo ela tá à procura de prazer e ela é levada a tomar decisões baseado nesses prazeres. Ela toma a decisão da onde ela vai, como ela vai se comportar, com quem ela vai falar, amizades, quem ela vai se contratar para trabalhar e tal, vai se aproximar baseado nessas corrupçências. Então, a decisão dela não é baseado, a vida dela, as escolhas, né? Hoje você está vivendo como resultado de escolhas que você fez. E o futuro você vai colher das decisões e escolhas que você está fazendo hoje. Então ele está falando, ó, não seja baseado por coisas sensuais, materiais ou carnais. Então, muitas pessoas tomam decisões baseadas, o que eu vou ganhar? Qual é a minha recompensa nisso aqui? Qual é o valor financeiro e material que eu vou ganhar? Então Pedro está falando, como
na vossa ignorância, antes de você se converter, de você conhecer, se tornar filho de Deus, você era movido por essas coisas. Essas coisas te moviam, mas agora não é essas coisas que devem te mover. Não deve ser movido por essas coisas que antes, na ignorância, quando você não conhecia Deus, te movia. Ao versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, toda a sua maneira, seu comportamento, suas decisões, suas escolhas, que elas reflitam não a ignorância de antes, mas o seu novo nascimento de agora. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, é interessante, rogai aquele que você chamou de pai, entendendo que o pai disciplina, o pai é quem manda, o pai é que está no controle. Você até pode fazer o que você quer, você até pode, ele vai até deixar, mas virá a disciplina para trazer você para o centro da vontade de Deus de novo. E se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Primeiro ponto. Ele está falando que nós devemos andar em temor, não com medo, mas temor. Isso nos leva a entender que é uma atitude minha. Andai. Quem decide é eu e você. Quem decide como eu vou andar sou eu. É eu que decido. Então, tem grupos de WhatsApp que não deveríamos estar. Você não deveria continuar num grupo do WhatsApp, porque ele não demonstra temor de Deus. Tem amizades que você tem que ela não revela temor de Deus. Tem lugares que você pode frequentar e esse certo lugar, para você, ele não revela temor de Deus. Tem certos ambientes que ele não revela o temor de Deus. Então ele está falando aqui, andai em temor. Andai em temor. Nesse tempo da vossa peregrinação, que nós estamos andando aqui sobre a terra, nesse breve tempo da vossa peregrinação, andai em temor. É isso, é avaliarmos, não baseado no que os outros estão fazendo, mas aquilo que é, talvez o que o outro faz para ele seja certo, mas para mim não. Para mim não é. Para mim não é legal. A minha história é diferente. E isso também nos leva a entendermos o quê? Como a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas. Testemunhas é o que? É um representante. Eu sou representante de alguém. Eu estou aqui na terra representando. Então o mundo, as pessoas que não se tornaram ainda filhos de Deus, estão no mundo, elas dificilmente vão ler a palavra. E quando ler ali a Bíblia, elas não têm o Espírito, elas não têm revelação que eu e você nós temos. Mas a Bíblia diz o quê? Que o povo, eles não vão ler a palavra, eles não vão ler, mas eles vão ler a nossa vida. Por esse motivo, nós temos que andar em temor, porque nós somos representantes. Então não é por medo, eu vou ter um comportamento aqui, mas eu não vou em certo lugar porque o Senhor ele vai me disciplinar e eu posso ir para o inferno. Não é essa visão, nós falamos na live passada. Então se você ainda não assistiu, vai na live passada, entra no meu canal, nós se aprofundamos sobre isso. Mas não é o temor. Não. Eu entendi que eu sou muito amado. O Senhor pagou um alto preço por mim. Não é com coisas corruptíveis. E agora eu quero agradar a Ele. Eu quero viver por Ele. E por entender isso, agora eu ando em temor. E agora eu me torno agora sua testemunha. E agora as pessoas que me conhecem na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, eles vão entender não por aquilo que eu falo, mas pelo meu comportamento, que eu sou uma testemunha de Cristo Jesus, eu sou um representante. E por isso eu vou andar em temor. As minhas atitudes em temor. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3,
Apóstolo Paulo faz muita conexão, né? O que o apóstolo Pedro fala com o que o apóstolo Paulo fala, eles andam em sintonia em todo o tempo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos cartas. E essa carta escrita não com mãos humanas, mas olha só, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas, mas no nosso coração. Deus, ele está trabalhando em nós, ele está escrevendo a história. E quem vai ler? Quem está fora vai ler. As suas escolhas, elas vão refletir algo, as suas escolhas, as suas decisões, as suas prioridades. E as pessoas estão lendo. Elas não estão muito interessadas no que você sabe. Elas não estão muito interessadas no que eu sei. Elas estão interessadas no que esse conhecimento que eu falo com a minha boca que eu tenho produz na minha vida. E é isso que o apóstolo Pedro ele vai continuar falando nos próximos versículos. Vamos lá. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo na nossa live. Eu falei logo agora, já no começo já do conteúdo, porque muitas pessoas começam ali no conteúdo, começam o bate-papo, eles saem. Então já estou prendendo aqui você no conteúdo, mas queria te pedir para você que não deu um like ainda, dê um like nesse vídeo agora, compartilhe. Se você não me segue ainda nas redes sociais, me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, me segue lá no Instagram, compartilhe o que esses vídeos têm feito na sua vida e vamos juntos aí. Olha só, no versículo, nós estamos aqui 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, eu sei. Isso tem o poder de transformar a minha vida, as minhas atitudes. Por quê? Porque agora eu sei que não foi com coisas passageiras, coisas baratas, corruptíveis, que se estraga, como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Ele está falando que antes nós vivíamos daquilo que recebemos dos nossos pais, uma vida vã. Uma vida vã. Éramos guiados pelos nossos instintos, tomávamos as nossas decisões da nossa vida baseado em instintos, baseado em necessidades. Mas agora, não mais. E o apóstolo Paulo faz uma ligação com esse assunto tremenda lá em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala sobre a sua conversão e revela o poder da graça em nossa vida, que nos nossos dias tem sido banalizadas, tem sido banalizadas. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui o contrário do que nós falamos. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu não preciso mais trabalhar para Deus. Por quê? Porque eu estou na graça. Não, agora eu estou na graça, então eu não preciso alinhar a minha vida, eu não preciso alinhar, não preciso de tudo isso. Eu posso beber, me embriagar porque eu estou na graça. Eu tô na graça em um outro tempo agora. Não é mais como antes, agora a gente está na graça. E essa graça é uma liberdade na cabeça dele para continuar vivendo na prática do pecado. Para viver na prática. Eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso porque agora eu tô na graça. Eu não preciso mais, estou na graça. Vive uma vida toda torta, uma vida que não condiz a ser uma testemunha. E a desculpa que ele diz ou que ele fala é que agora ele está na graça. A graça não é isso. A graça não é isso. A graça é o contrário. Se você tem vivido numa prática assim, a graça se tornou vã na sua vida. Você tem vivido ainda uma vida vã. E Paulo fala sobre isso. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Vou dar a introdução aqui para a gente já não entrar de cara no que ele falou, mas ele vai dar uma introdução e ele vai começar a contar a história do evangelho. Ele vai contar aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que recebi. Eu não estou entregando o que eu ouvi falar. Eu não estou entregando o que alguém me contou.
Eu não estou te entregando o que eu li, eu estou te entregando o que eu recebi. O que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu recebi isso, eu criei nisso. Isso transformou a minha vida, eu tenho vivido nisso. Não porque alguém me contou, porque eu creio dessa maneira. E essa maneira de eu crer gera em mim um comportamento. Vocês estão vendo isso na minha vida? É o que Paulo está falando. E o versículo 4 ele continua: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu creio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é história, não. Isso não é história da Disney, não. Isso não é história da Pixar, não. Isso não é história. Eu creio dessa maneira. Versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Incrível. Eu só grifei aqui por Cefas aqui, porque é importante, porque esse camarada aqui foi quem traiu a Jesus. É aquele camarada que disse que estaria com ele até o final e não esteve até o final. Traiu Jesus. Foi omisso. E aí Jesus aqui aparece para Cefas e depois para os discípulos. Que Deus é esse? É isso, é essa revelação, é esse escrito aqui que tem que transformar a nossa vida. É isso daqui que tem que transformar, porque não é medo, é por amor. O que transformou a vida de Cefas? Jesus poderia ter chegado e falar: meu irmão, agora nós vamos acertar as contas aqui. Você falou que estaria comigo até o final e você me traiu. Você foi omisso. Eu vi, eu sei da sua história. Você não cumpriu a sua palavra. Você mais e errou. E acabado com Pedro ter falado e teria autoridade para isso. Mas na verdade ele vem, ele se aparece primeiro para Pedro. Ele está preocupado com Pedro. Pedro voltou a pescar. Ele vai até Pedro, preocupado, traz ele de volta. Faz um churrasco para ele na beira da praia e traz ele de volta. O que transforma, eu creio que Pedro, o amor. Ele entender que apesar dos erros, apesar de não ter cumprido a palavra, apesar de ser tão falho, Jesus vem a ele e demonstra o quê? Amor, preocupação, afeto. É isso que tem o poder de transformar. É isso que tem o poder de nos transformar em suas testemunhas. É isso que move para tomarmos as decisões que precisamos tomar, baseados na palavra. Enquanto não tivermos essa experiência, enquanto só for medo, não haverá transformação, porque o medo não transforma. O que transforma é entendermos por revelação que somos amados. E Paulo escreve isso, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. É isso que ele está dizendo. Primeiro foi ver Pedro. Versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Esse por Tiago também é muito importante aqui, mas eu não vou entrar hoje. Versículo 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguir a igreja de Deus. A coisa que a graça faz em nós. Você vê isso estampado na vida do apóstolo Paulo, que ele diz, ó, sou menor dos apóstolos. A graça tem o poder de revelar para nós mesmos quem nós somos. Enquanto a graça não é manifestada, nós ainda somos o centro. Nós sabemos, nós fazemos, nós somos o cara. Sem mim essa igreja não avançava. Sem mim não geraria discípulos. Porque eu. Quando a graça vem, ela nos mostra, sou o menor. Ela revela realmente, não é uma falsa humilhação. Ela revela quem nós somos realmente. Paulo viu, eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Porque revela quem eu sou, porque olha quem eu era lá no mundo, olha o que eu fazia. Eu blasfemava, eu não cria, eu perseguia, eu fazia tantas coisas. A graça faz isso, ela revela. A graça não é, de novo, autorização para vivermos na prática do pecado. Muito pelo contrário, ela é o poder para nos libertar. Para viver uma vida que realmente vale a pena. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Não foi vã. Então a graça, ela não... Tem gente, irmãos, que
tem pessoas que ela teve uma experiência assim com a graça. Só que a graça abriu a porta para ela sair do cativeiro, mas ela decidiu, não, eu vou ficar aqui. Eu vou continuar aqui. Fechou a porta de novo. E ele acha que a graça está lá dentro com ele, no quartinho fechado. Não está. A graça é o poder para libertar, para abrir. Abriu o cativeiro, abriu a porta. Sai daí. E o que a graça faz? Paulo continua. Antes trabalhei muito mais do que todos. Então a graça fez ele fazer o quê? Trabalhar, produzir para Deus. Eu tô na graça. E você vive de culto a culto só? O que a graça fez com você? A graça me libertou, a graça fez isso, fez aquilo, tá? E que mais? Só você? Então, só fez comigo, em mim? E o que a graça fez você produzir? Não é só o que a graça fez você receber, mas o que a graça fez você devolver, produzir. Antes eu trabalhei muito mais. E ele não está falando, eu trabalhei muito mais que fulano e ciclano que se converteram agora, não. Eu trabalhei mais do que todos. Primeiro ele reconhece que ele é o menor. E agora ele está falando, trabalhei muito mais do que todos. Ele fala que ele trabalhou mais que Pedro. Ele trabalhou mais que João. Ele trabalhou mais que os apóstolos. Homens que, segundo historiadores, morreram pelo evangelho até de cabeça para baixo, decapitado. E ele diz, eu trabalhei muito mais. Então a graça tem esse poder de nos fazer trabalhar, produzir. Eu estou na graça. Nós vamos ver o trabalho. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que faz ele trabalhar? Não é o talento dele. Ah, não, mas Paulo tinha o dom. Paulo tinha o talento. Não, o que fez foi a graça. E a graça, ela está disponível para mim e para você. Então a graça fez ele fazer escolhas. Ele mudou completamente. Ele teve uma conversão. Estava indo para um lado, foi para o outro. O que fez isso? A graça de Deus. A graça de Deus é esse poder para viver inteiramente o evangelho, para viver para Deus. Quem faz isso é a graça de Deus. Então a graça de Deus é esse poder maravilhoso, essa vida, na verdade, poderosa que nós temos. Versículo 11. Então, ou seja, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Haveis crido. A graça não vai ser vã na minha vida, é isso que nós temos que declarar. A graça não vai se tornar vã na minha vida, não vai ser. Se foi até hoje, se posiciona. Não, a graça não vai ser vã. Eu não sei fazer, não sei como é que eu vou começar, não sei, mas não vai se tornar vã na minha vida. É o que Paulo está falando. Paulo está falando. E aqui, ó, versículo, vamos lá. Primeiro a Pedro, voltamos lá, versículo 19, para a gente ir para o final. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Olha ele de novo dizendo aqui, ó, por amor de vós. Amor. O que motivou todo esse cordeiro aqui ser imaculado desde a fundação do mundo foi o quê? Amor. Não foi vingança de Deus. Não foi repreensão, mas amor. Quero encerrar esse tempo com isso. Com esse texto lá de Gênesis 3:17. Estamos com 23 minutos, vai dar tempo do nosso devocional de hoje. E aí, tem gostado? Tem sido edificado? Dá o like se você não deu o like ainda. Se você não segue o canal, siga o canal. Nós estamos nessa empreitada aqui, nesse desafio de gravar vídeos todos os dias. É um desafio, não é fácil não. Mas pela graça tem dado o fruto para trabalhar para o Senhor. Amém? Então vamos lá. Gênesis 3:17, eu quero todo o contexto, você sabe, eu conto o contexto, só podia pegar o versículo 21, mas quero todo o contexto. Olha o que diz. E Adão disse, isso aqui é a consequência depois que eles pecaram. Mais uma vez, como Pedro, nessa alegoria que eu contei no começo, ele errou, fez errado, desobedeceu, foi influenciado. E aí vai ter a consequência agora do pecado. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher,
e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. E os vestiu. É a mesma conexão aqui, ó, que Pedro está falando. Pedro está dizendo aqui para nós: mas com o precioso sangue como de um cordeiro imaculado, o qual na verdade tá falando aqui, ó, o mesmo papel. Então essa simbologia aqui, ó, que nós vamos terminar hoje falando, ela aponta, é isso daqui que Pedro está falando, porque o homem errou e um animal, o Senhor Deus, de túnicas de pele, um animal foi morto. Como é que ele cobriu agora o pecado? Eles tinham errado, desobedecido, e agora Deus pega a pele de animal e cobre ele. Como é que ele cobriu? Como? Pele de animais, mas um animal foi morto. Eu creio que foi um cordeiro. Um cordeiro foi morto, foi derramado, o sangue foi derramado para que Adão fosse e Eva foram cobertos. O que isso aponta? A graça e o perdão de Deus para nós. Então Deus, em vez de puni-los com a morte imediata, providenciou vestes manifestando misericórdia. Misericórdia, você já sabe, tem acompanhado as lives, é diferente de graça. Você tem que saber isso de cor. O que é graça? Favor imerecido. O que é misericórdia? É não receber o que eu mereço. Graça é favor, é receber o que eu não mereço. Misericórdia é deixar de receber o que eu mereço. Misericórdia de Deus. O que Adão merecia? A morte. Ele deveria morrer. Mas o que foi morto? Foi morto um animal. Foi morto em seu lugar. E agora o seu pecado ele é coberto. O que é isso? Isso é uma simbologia, aponta para a prefiguração de Cristo. Então, primeiro, isso é perdão. Ele foi perdoado. Ainda que teve consequências na sua vida, mas ele foi perdoado. A misericórdia dele, o sangue e a pele do animal cobriu ele. Isso é uma prefiguração de Cristo. A morte do animal inocente é vista como uma tipologia, uma sombra do sacrifício de Jesus. Já estava pronto o plano de Deus. O Cordeiro de Deus que morre no lugar do pecado. O Cordeiro, porque a Bíblia não diz o Cordeiro, a Bíblia diz um animal. Mas nós cremos que é um Cordeiro. Terceiro, consequência do pecado. A necessidade de cobrir a nudez demonstra que o pecado quebrou a inocência original e que a salvação requer uma cobertura providenciada divinamente. Então olha só, que poderoso. Vamos encerrar esse devocional de hoje nisso. Olha que poderoso. É isso que Pedro está falando. Às vezes a gente só pega ali, lê a epístola de Pedro, vai passando ali as letras rápidos e não medita. É por amor. É o amor que nos liberta, é ele. É essa revelação que precisamos. Se temos essa revelação, vamos entender que Deus é nosso Pai. Uma das maiores revelações do Novo Testamento é que nosso Deus é nosso Pai. Quando os discípulos chegam a Jesus e falam, nos ensina Jesus a orar, Jesus começa, Pai nosso que estás no céu. Para eles não foi fácil entender. Agora quer dizer que esse Deus agora é Pai, é uma das maiores revelações. É o começo, a oração começou assim, porque era a revelação que eles necessitavam. Não é mais o medo. O medo não transforma, o medo não liberta. O que nos liberta é sabermos que somos amados, que tem um Deus poderoso, que disciplina sim, mas disciplina porque ele ama.
E quando entendemos que somos amados, somos libertos para viver uma vida que vale a pena ser vivida, não uma vida vã. E por causa dessa revelação e dessa postura de não mais viver em vão, eu recebo agora poder para viver uma vida que dá fruto, que trabalha, que avança, que dá fruto. Não é mais uma vida só para mim. A graça veio e me salvou, a graça veio e transformou a minha vida, a graça veio. Tudo bem, isso é bênção, isso é um lado, mas e o outro lado? Produzindo, pregando o evangelho, ganhando pessoas, liderando célula, dando aula, limpando o prédio, limpando, lavando banheiro, cuidando. Isso é trabalhar. Trabalhei muito mais. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Isso que tem me impulsionado a cada dia nessa plantação dessa igreja que eu estou plantando aqui. É a graça de Deus todos os dias. Às vezes eu olho por mim mesmo, tantas dificuldades, tanta luta que tentam me parar, mas eu olho e falo: oh, é o Deus, é o Senhor que me incumbiu. A coisa mais importante que eu poderia fazer na face da terra, o Senhor me incumbiu, é de plantar uma igreja e ser um canal de bênção na vida de tantas pessoas. Que assim seja na sua vida, que a graça não venha a ser vã na sua vida, mas ela venha produzir através da sua vida um comportamento, que você venha entender que você é uma testemunha, um representante, e que as pessoas estão lendo essa carta, que é você, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo sobre a sua vida. Quero declarar sobre a sua vida, que você possa viver abundantemente essa graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Então é isso, vamos encerrar esse dia aqui nesse devocional. Se você não curtiu ainda, curte esse vídeo aqui e nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e se vemos amanhã no próximo vídeo. Fique na paz, um abraço, tchau.